pessoas me perguntam sobre o Sermão do Monte. No meu entendimento, eu penso que o Sermão do Monte é a expressão do desejo do Senhor Jesus, como que Ele gostaria que fosse a sua igreja, o seu povo, aqueles que realmente passam a crer no seu nome, na sua mensagem, porque o Senhor Jesus deixou uma mensagem poderosa para todos nós. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa mensagem, Ele então começou a traçar um perfil desse povo, como que Ele gostaria que esse povo se comportasse. Então, a gente vê no Sermão do Monte, ele primeiro sendo abordado pela multidão, há um confronto, né? Jesus, ele era seguido pela multidão, as pessoas iam ao seu encontro, alguns por curiosidades, outros por querendo receber uma graça, uma bênção, um mérito, enfim. E ele então assentou-se e, ao aproximar dos seus discípulos, ele abriu a sua boca e ele começou a ensinar, porque o ensino era característica de Jesus. Jesus tinha 3 anos apenas para um grande discipulado, um grande colegiado, e as pessoas tinham que aprender tudo muito rápido, porque era algo que já estava determinado. O Senhor Jesus, ele iria morrer na cruz, iria ressuscitar, iria para o Pai, né? Ascender para o alto, para o Pai. Então, tudo teria que ser muito rápido. E Jesus deixou muitas referências, eu diria que muitas deixas sobre essa rapidez. Na grande ceia, né, na única Santa Ceia, quando ele sentou à mesa com os discípulos, isso está registrado, está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, ele disse para os discípulos: desejei comer ardentemente convosco essa Páscoa, esta ceia. Era como se ali fosse uma prova, né? Um requerer de tudo aquilo que ele havia ensinado. E também uma despedida, lições de despedida. Sabe aquela coisa quando o pai, a mãe vai viajar, ele deixa recomendações para o filho? Então, ele queria fazer algumas recomendações especiais ali para os discípulos. Então, eu vejo o Sermão do Monte como esse perfil, o Senhor Jesus traçando um perfil para o povo que abriu o coração para ele, que acreditou na sua mensagem. E a primeira coisa que no seu ensino ele começa a declarar: bem-aventurado, feliz, os pobres de espírito. Então, ele está querendo dizer daquela pessoa que está se esvaziando de si, né? Para se encher, ser preenchido pelas coisas do reino dele. E então ele diz: dos tais é o reino dos céus. E depois ele falou: bem-aventurados que choram. E para esses que choram, ele declarou ali um consolo, eles serão consolados. Agora a gente tem que entender que esse choro não é um choro porque a pessoa perdeu alguma coisa, ele faliu na empresa, ele teve uma ruptura de alguma coisa, ele está chorando porque ele é menosprezado. Não é esse choro. Esse choro que Jesus está falando é o choro do quebrantamento. Porque quando você começa a se aproximar das coisas de Deus, da palavra de Deus, você tem um quebrantamento. A gente começa a perceber a nossa natureza falha, porque a natureza grandiosa, poderosa desse Deus Criador único, soberano, ela começa a nos confrontar com a nossa essência talvez de miséria humana, de pessoas grandes, sim, porque o Senhor nos ama e nos faz sermos pessoas grandes. Mas até então nós entendermos isso, nós somos confrontados. Então esse choro de quebrantamento é da minha natureza, da minha capacidade, do que eu quero, do que eu não gostaria de falar, eu falo, do que eu não gostaria de fazer, eu faço, do que eu não gostaria do lugar que eu não gostaria de ir, eu vou. Então a gente percebe ali essas contradições da nossa própria natureza. E aí, quando a gente
depara com esse poder de Deus, com a dimensão do poder de Deus, há um choro de quebrantamento. Então ele diz: bem-aventurados os que choram, porque há um consolo específico dentro dessa questão. E aí ele vem falando dos mansos, não é? Ele vem falando dos mansos, ele vem falando daqueles que têm fome e têm sede de justiça. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo das injustiças. A televisão mostra isso 24 horas. E ele não quer que a gente siga por esse caminho, ele quer que haja justiça na nossa conduta, que sejamos justos, porque ele é um Deus justo. E então ele quer que nós sejamos justos também, né? Estejamos agindo dentro desse senso da justiça, e não cometer a injustiça com outra pessoa, e não fazer justiça com as próprias mãos. Então ele vem traçando tudo isso, e ele depara também com a questão da misericórdia. O que é uma pessoa ter atos de misericórdia, né? E ele vai dizer que quem é misericordioso alcança a misericórdia. Isso significa a gente olhar para o próximo, a gente ter compaixão. E ele também deixou isso registrado, está na Bíblia, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. É só você olhar as manchetes, né, nas TVs, nos jornais, na internet, que você vai ver como que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão, esvaídas de amor ao próximo, amor a si mesmo. Então, isso precisa ser resgatado, essa essência do amor, o amar o próximo como a ti mesmo, que está registrado na palavra. Então ele vem traçando esse perfil, e ele vem dizendo: bem-aventurados que sofrem perseguição. E aí a gente para um pouquinho aqui. Por quê? Porque ele vem falar perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você procura ser justo, procura ser uma pessoa correta, você sofre perseguição. Você percebe aí a troca dos valores, os valores invertidos? Se a pessoa é injusta, ela tem um mérito. E se a pessoa é justa, ela vai sofrer perseguição. Né? Entendeu? A inversão de valores. Então eu penso que o Sermão do Monte, ele vem exatamente encaixar nessa questão desse perfil, como Jesus gostaria que fosse o seu povo. E agora ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E nós sabemos, né, que porque nós abraçamos a fé viva, às vezes muitas coisas vêm contra nós, né? E nós somos perseguidos porque nós estamos abraçando a fé viva, a fé com resultados. Porque ele fala sobre isso. A fé tem que ter resultados, não uma fé sem resultados. Se você diz que tem fé, você tem que ter resultados. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E se nós cremos, nós vamos ter sinais. O Senhor vai revelar esses sinais. E aí, por fim, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Nos céus, não aqui na terra. Aqui na terra não teremos, né? Mas o nosso galardão, ele será no céu. Porque assim perseguiram também os profetas que vieram antes da gente. Então, todo o nível de perseguição que estamos sofrendo agora, os patriarcas, os profetas, os reis, sofreram perseguições. E hoje nós temos no livro de Hebreus, capítulo 11, você pode ler lá. Pode ler lá, que você vai ver que lá tem elencado os heróis da fé. Quem são os heróis da fé? São aqueles que perseveraram e tiveram os seus nomes escritos na revelação bíblica. E os nossos nomes, os nomes dessa geração também serão escritos, né? Agregarão a esses nomes. Por quê?
porque eu penso que esse livro, as páginas aumentarão, mas isso nós vamos saber quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e nós estivermos com Ele. E aí sim, eu quero ter o meu nome escrito ali, né? Você quer ter o seu nome escrito no livro dos heróis da fé? Então vamos continuar perseverando, buscando a palavra, né? Fazendo valer a mensagem da palavra de Deus, o que está na Bíblia em nossos corações, porque o Senhor Jesus, Ele sonhou com uma igreja, e as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, é o perfil da igreja dos sonhos de Jesus.